Aventure-se numa viagem extraordinária aos lugares onde Jesus Cristo, enviado por Deus, viveu e cumpriu sua missão. Nesta aventura, o pastor Gary Haynes visita Egito e Israel, terras que transbordam história e ilustram os acontecimentos bíblicos. Veja os contrastes com o mundo atual. Conheça o cotidiano deste povo escolhido, que mesmo alicerçado em suas crenças, vive sob a proteção e a misericórdia de Deus. Acompanhe agora Aventuras com Deus em Israel. Pastor Gary começa esta emocionante aventura pelo Egito. Localizado ao norte da África, o Egito se desenvolveu em torno do rio Nilo e hoje tem uma história que vem de vários séculos, muito antes de Cristo. O Egito foi cenário de muitos eventos bíblicos. Moisés nasceu e cresceu no Egito. Lá os hebreus foram escravizados após a morte de José e foi do Egito que os hebreus partiram rumo à Terra Prometida. Pois é literalmente incrível você ver as pirâmides aí atrás de mim, as três principais mais famosas do Egito, porém tem mais de 100 espalhados pela nação. Basicamente é um túmulo, eram construídos para os faraós poderem colocar seus corpos de pessoas amadas juntos e eles achavam que guardando ouro e outras coisas preciosas ali para a próxima vida eles a teriam. Felizmente eles não sabiam que somente com experiência com o nosso Deus é que você pode guardar as coisas para a próxima vida, para a eternidade, né? A vida após a vida nesse corpo físico, somente num relacionamento com Deus e investindo no reino de Deus. Mas, porém, foi a tentativa do homem de tentar segurar algo para si, para a eternidade. Construíram literalmente uns monumentos incríveis, pode-se dizer sem dúvida que são coisas inesquecíveis. Por exemplo, você vai ver que as pedras nessas pirâmides aí são de 2 a 14 toneladas por pedra. Lembra-se que foram feitos numa época em que não havia máquinas, não havia caminhões, motores, guindastes, nada disso. Foi feito tudo à mão. Porém, você vê aí, literalmente, né? Como é que é incrível, são enormes, são obras que levaram anos e anos e anos a fio de milhares e dezenas de milhares de pessoas trabalhando debaixo desse sol quente para conseguir erguer essas estruturas e mesmo assim não conseguiram cumprir o destino para o qual eles foram separados, que era para preparar as pessoas que morreram ali, os faraós com suas famílias, para uma próxima vida com ouro e com bens. Pois, de fato, nós sabemos que não se consegue levar para a próxima vida nada aqui na Terra. Por isso que é tão importante viver de uma forma correta aqui, investindo seus bens no reino de Deus, dando e sendo bênção e compartilhando, de forma que possamos investir nosso tesouro lá no céu, pois aqui na Terra ele não irá conosco. Mas, literalmente fascinante, eu começo a entender mais coisas da palavra de Deus e em muitos outros momentos nessa nossa viagem aqui por Egito, você vai conseguir ver umas coisas incríveis e ter momentos juntos conosco, profundamente espirituais e que vão tocar seu coração e abrir seus olhos a respeito das coisas de Deus. Então, olha, realmente, dá uma olhada aí nessas pirâmides incríveis, você vai ver que realmente são um monumento ao homem, mas o monumento verdadeiro a Deus, ele se baseia de algo dentro do nosso coração. Red is the color of the blood that flowed down the face of someone who loves us so. He's the perfect man, he's the Lord's own son, he's the Lamb of God, he's the only one. Pois é, realmente fascinante, né, gente? O que vocês estão achando desse pirâmide aí, enorme? Eu, por exemplo, imaginando o povo de Israel construindo isso aí, os judeus como escravos aqui,
com certeza não foi só eles, essas pirâmides foram construídas por trabalho escravo, mas deve ter morrido milhares de pessoas só para fazer essa que está atrás da gente. Você pode até sentir assim clamor de muitas mortes, muito sofrimento nesse lugar, porque literalmente cada pedra dessa pesa toneladas, literalmente. O que vocês estão achando disso aí? Incrível? Completamente, Pastor Gary. Eu não acredito. Então... Você olha a construção, não tem muito nexo, né? Não tem muita razão. É difícil você imaginar num tempo conseguir fazer uma coisa dessa. É fascinante. Agora vamos ver se a gente dá um chego mais perto. Vamos subir uma ou duas pedras, né? A gente não vai subir muito porque está degradando e também não pode, mas vamos subir uma ou duas pedras só para vocês terem uma noção um pouco do tamanho dessa coisa aí. Então aguenta a mão que nós já vamos lá. É no Egito que se encontram as grandes pirâmides de Gizé e a Esfinge. As pirâmides de Miquerinos, Quéops e Quefren são sepulturas reais que foram construídas entre 2650 e 2500 a.C. A Esfinge, conhecida como Guardiã das Pirâmides de Gizé, é um monumento esculpido em rocha com 17 metros de altura e 39 de comprimento. Foi construída no reinado de Cafre por volta de 2465 a.C. That can give us life, that can make us grow, that can make our sins as white as snow. That can give us life, that can make us grow, that can turn our mornings into gold. Pois é, nós estamos tão acostumados com papel hoje em dia, a facilidade de ter papel, que nós não entendemos que tem poucos séculos que a gente tem o tipo de papel moderno e a possibilidade de imprimir as coisas como nós temos. Então, como é que eles faziam na antiguidade? Haviam algumas técnicas diferentes, porém, a mais antiga de toda a história da humanidade é o papel papiro. O papiro é uma planta aquática encontrada às margens do rio Nilo, no Egito. Era considerada sagrada pelos antigos egípcios por ter na sua flor a semelhança dos raios de sol, divindade máxima daquele povo. Usado inicialmente no Egito, o papiro acabou se difundindo em outras regiões. Muitos livros da Bíblia foram escritos em papiro. De papiro deriva-se a nossa palavra papel, e seu uso na escrita vem de 3000 a.C. Y para fabricar un papel de esta planta cortamos el tallo según el tamaño que queremos, por ejemplo, corto o largo. Cortamos esta corteza verde, así. Pero lo más importante para nosotros es esta parte interior. La cortamos en láminas finas así. Ele está falando que a parte mais importante, essa parte interior, porque eles cortam em tirinhas fininhas assim. Essa parte interna, ele está falando, já é bem frágil, né? Quebra com muita facilidade, porque tem uma grande quantidade de água e açúcar aqui dentro. Então quebra fácil. Y para reducir el porcentaje del azúcar, utilizamos en primer lugar el martillo. Então, a primeira coisa que eles fazem para tirar a água e açúcar é que eles usam um martelo. Eu posso fazer um pouquinho? Assim? Como se hace assim? Isso é para tirar a água toda do papyrus. Depois, você usa o rolo aí para tirar mais água. E agora, para tirar a quantidade de açúcar, você põe as tiras em água normal, aí ele acaba diluindo e tirando o açúcar. Eles trocam a água todo dia. Y para reducir, y después traemos 2 telas de algodón. Depois eles pegam algodão em panos aí. Aí eles põem as tiras de uma forma vertical. Y la otra horizontal así. Outro horizontal. Aí eles vão colocando horizontal, vertical, né? Fazendo uma montagem. Y después la ponemos debajo de esta prensa. Aí depois eles põem nessa prensa que nós vamos ver aqui. E os antigos egípcios usavam a prensa de que era feita de quê? Los antiguos egipcios
los antiguos egipcios no utilizaban esta prensa, pero utilizaban dos piedras grandes para pegar las láminas. Ok. Os antigos egípcios não tinham uma prensa igual a essa, mas usavam duas pedras bem grandes e aí eles usavam para prensar da mesma forma. Então agora a gente tem um pouco a facilidade moderna, né? 6 días debajo de esta prensa, 6 días en el agua normal. 6 dias. 6 días. Ah, ok. 6 dias na água e depois 6 dias debaixo da prensa aí preparando esse papiro. Entonces son 12 días para fabricar un papel de papiro muy fuerte y flexible como este. Ah, então leva 12 dias para fazer um papel de papiros muito forte e flexível. Olha aqui como é que é forte esse negócio. Maravilhoso esse papel. Nós vamos ver agora os 10 mandamentos que eles fizeram em papiro, né, para você ver como é que as coisas eram na antiguidade. Após conhecer o Egito, Pastor Gary e equipe seguem em direção ao deserto do Sinai, uma península montanhosa e desértica onde percorrerão o mesmo caminho que fez Moisés ao subir o Monte Sinai. O Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe ou Jebel Musa, que significa Monte de Moisés em árabe, é um pico de granito com uma altura de quase 2.300 metros. Foi nesse local que Moisés recebeu as tábuas da lei. Pois é, nós estamos num lugar de significado muito especial, pois esse lugar chama Monte Sinai. Nós lemos a respeito disso no Velho Testamento, livro de Êxodo, uma história fascinante em que Moisés sai com o povo de Israel do Egito e eles começam uma peregrinação. No final da história acaba sendo 40 anos, mas não era o plano original de Deus. O plano de Deus original era que fossem tomassem a terra, mas por causa de rebelião e descrença, acabaram andando 40 anos no deserto. Porém, esse local é a base da subida para o Monte Sinai. Você vai ver atrás de mim aqui, é um mosteiro chamado Santa Catarina. Esse mosteiro existe aqui há mais ou menos 1.500, 1.600 anos, está construído nesse lugar. E esse aqui é Salar. Ele é o nosso guia, nosso intérprete, o homem dos contatos aqui e fala português também. Você já subiu aí Monte Sinai? Já subi várias vezes, sim. E aí, o que você achou? É difícil subir? Não é difícil mesmo, mas emoção bom para subir. Energia, você sente um sentimento diferente, a subida, a descida. É bom, é lugar santo, sagrado, então outra coisa, outro sentimento. Agora, nós vamos subir, diz que leva algo em torno de 3 horas a subida. Nós vamos chegar lá em cima, você vai nos acompanhar na viagem com certeza, a gente conversa um pouquinho a caminho, vamos chegar lá em cima e nós vamos orar. Agora eu queria deixar muito claro, nós entendemos que a partir da nova aliança, não tem um lugar em que Deus ouve mais nossas orações mais do que outro. Aliás, Deus, Ele ouve baseado no Espírito e verdade, em você ter um coração que diz, eu quero aproximar de Deus. Então isso pode ser qualquer lugar. Então mesmo que você não está conosco nessa viagem, faz diferença. Não quer dizer que Deus vai te ouvir menos ou mais
local não importa com Deus. Nós estamos fazendo essa viagem por questões simbólicas e também porque há uma riqueza histórica na gente poder ver com nossos olhos onde que Moisés se encontrou com Deus e entender melhor aquela história bíblica. E é o motivo que eu quero levar você conosco, para você poder enxergar e entender melhor como que aconteceram as coisas, os fatos bíblicos. Então, preparado? Todo mundo aí, bota pronta, tudo no jeitinho? Lá vamos nós. Vem com a gente. Savior, Redeemer, my love and my Lord, I'll give you all of my heart, my will and my soul. Agora eu vou te falar que realmente é uma experiência de um tipo que você nunca teve antes, se você nunca fez isso. Camelo é alto e ele tem que agachar para deixar a gente descer, mas uma experiência bem bíblica, me dá um pouco a noção de como que era naquela época. Mas daqui a gente vai continuar a subida Monte Sinai a pé. Os camelos ficam exatamente nesse ponto. Então daqui voltamos às boas pernas da gente, pois o camelo não quer ir